Fala, família do No Máximo 20, estamos iniciando mais um episódio aqui hoje. Gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, atualmente trabalho no G4 Educação e vou acompanhar esse bate-papo aí sobre empreendedorismo que vai ser sensacional. Empreendedoras e empreendedores desse país, muito prazer, meu nome é Leonardo, trabalho na DocSign hoje na área comercial, faço o bico aqui no podcast e hoje a gente trouxe mais um convidado de uma convidada para falar com a gente sobre carreira, quem quer empreender, quem não quer empreender, o Diego vai falar um pouquinho mais, mas outro papo fenomenal, então se preparem que vai estar muito bom. E só nessa introdução aí que a gente conversa sempre antes do podcast, eu já entendi o porquê que a Marcela, que foi uma das nossas convidadas, né, indicou o Thiago, porque realmente o cara sabe muito. Então, nosso convidado de hoje é o Thiago Silveira, que é formado em Direito pela PUC, mas essa conversa não tem nada a ver com Direito, só para avisar vocês. Ele também tem certificação ali pela Sample Escola de Negócios em Mercado Financeiro, que daí puxa muito, né, e conecta com a trajetória dele, porque ele iniciou, de fato, a trajetória no mercado jurídico, mas depois ele pivotou ali para Stone Pagamentos, e a partir dali que ele começa a ter várias empresas. Ele é cofundador da PMC, PM Capital Ventures, da Texly, da Stage Consulting, além de ser investidor anjo de diversas empresas em alguns segmentos. E, pô, Thiago, depois de ter empreendido tanto, acho que a nossa ideia inicial aqui é entender qual que é o momento para empreender. Boa noite, tarde, de manhã aí para a galera que está ouvindo a gente. Pô, Léo, Diego, brigadão pelo convite, feliz e honrado de estar aqui trocando essa ideia com vocês. E obrigado para Marcela também, né, que fez uma baita ponte, essa que é uma super empreendedora e referência. Cara, a jornada tem sido incrível nesse mundo de empreendedorismo, então vai ser um prazer dividir um pouquinho mais com vocês. Cara, falando um pouquinho, né, qual o momento mais apropriado, mais adequado para empreender? Eu até conversei com alguns founders meus de alguns negócios para tentar trazer uma visão aí mais, né, compreensiva. Eu separei isso em 3 pontos, cara. Acho que primeiro um pouco do ponto de vista do momento pessoal, né, cara? Qual que é a situação financeira que você está na física? Né? Acho que empreender é uma jornada longa, você precisa ter um caixa ali para se segurar por um tempo. E o ideal é você não ter um time pressure, né, uma pressão de tempo de fazer dinheiro logo no negócio quando você começa a empreender. Então, a gente sempre fala, acho que aí o playbook de empreendedorismo é 18 meses, mais ou menos, mas é um ponto importante. Quando a gente começou, a gente pensou bastante nisso, foi um negócio que ajudou para você não ter incentivo perverso de grana no meio do caminho, né? Acho que, cara, o segundo ponto, e esse a gente não pensou, mas a gente descobriu na prática, foi a questão da situação pessoal, cara, estrutura. Aqui muito na questão de tempo que você tem disponível, né? Acho que empreender, cara, vocês aí com outros trabalhos também estão fazendo esse podcast, super bacana. É trabalhar mais de 70 horas por semana, cara, é não ter férias por um tempo, né? O nível de dedicação é extremamente alto no começo, vai ter que abrir mão de muita coisa, cara. Então, se pergunte assim, se você está disposto a abrir mão e do que você está disposto e do que você não está disposto, né? Você não vai saber a priori o que é, mas ter essas perguntas mais ou menos na cabeça, acho que é legal. Acho que um outro ponto aqui dessa, né, mais no momento pessoal, né? Acho que como que empreender leva, né, o empreendedor, o founder, a estar mais perto do seu propósito dele. Acho que isso é um ponto que a galera nem sempre se pergunta, mas é interessante. Como aquilo me aproxima do meu propósito, né? Você não vai exercer e resolver e encontrar da noite para o dia, mas é importante que você tenha um pouco esse negócio como uma estrela guia. E aquela coisa, né, cara? Acho que muita gente fala isso, mas empreender de fato é uma maratona de outra distância, né? A maioria acaba morrendo nos primeiros quilômetros, infelizmente. Alguns chegam para virar unicórnio e fazer IPO, são os grandes cases que a gente ouve aí. Mas é aquela coisa, né, cara? Fez o IPO, ganhou a Copa do Mundo. A diferença aqui é que a próxima não é depois de 4 anos, no dia seguinte você tem que estar continuando a executar, cara. Então é importante você também entender assim, essa dedicação de tempo, como aquilo conversa com a sua situação. Tive amigos que têm filhos, começaram a empreender e tiveram uma grande dificuldade de tipo, você começar a cobrar, cara, não tenho tempo para ver meu filho, com a família, não tenho tempo para esporte livre, etc. Então, acho que esse é um ponto legal. O segundo pilar aí que eu geralmente falo é um pouco do momento profissional, né? Qual o contexto de carreira, onde você está, tudo que você já passou, quais desafios você superou, né? O que aquilo te ajuda na trajetória que você vai ter para frente. E o que você tem de set skill, né? Skill set, então, de habilidade, de competência, de conhecimento, e como que aquilo te ajuda, né? Visão geral de negócio, você é um cara que é especialista em T, né? Aquele cara que sabe um pouco de várias coisas, ou você é um cara muito especialista. Então, acho que isso até conecta com outro ponto que eu trago mais para frente, mas acho que é legal trazer.
E, cara, acho que tirando esses dois, né, a parte pessoal e profissional, olhar um pouquinho para o timing em geral, né? Você identificou um problema grande o suficiente para resolver, com o mercado bom, potencial que de fato resolve o problema e traz valor, né? Resolve dor real de alguém. Tem alguém para empreender junto? Cara, essa é uma pergunta muito importante, assim. Eu vejo muita gente querendo entrar nessa jornada e, tipo, não tem um founder, um co-founder, às vezes até um advisor ali para ajudar. É uma jornada muito solitária, cara, muito solitária, muito difícil. Muitas vezes você está ali com 500 mil perguntas que nem você sabe direito o que está acontecendo. Então é importante ter pessoas boas, com habilidades e competências complementares à sua e que agreguem, né? Não só na questão de sucesso do negócio, mas você também ter saúde mental, né, cara? Porque você precisa dividir aquilo. É difícil, e você dividir, você ir trocando, você dividindo esse desafio ajuda você a ter mais gás, eu acho. Então acho que isso é um ponto legal. Acho que, cara, fechando esse primeiro ponto, se existe algum momento, alguma oportunidade muito grande, às vezes você não vai conseguir esperar que tudo se encaixe, não vai encaixar tudo, é impossível, mas é legal você ter algumas perguntas já na cabeça, acho que isso é importante. E, cara, eu vejo muita gente falando, meu, eu vou sair da faculdade e empreender. Calma, pensa, não tem problema, tem muito case de cara que fez isso, mas, assim, pontos fora da curva, os outliers não são o padrão. Não vai achar que, cara, os dropout de faculdade é o padrão do empreendedorismo. Cara, tem, assim, se você pegar a estatística, os caras que têm faculdade, MBA, mestrado, são os caras que são o maior número de founders, né? Então, não acho que você vai virar o Zuckerberg. É importante ter um pouco dessa calma, desse pé no chão. O bottom line é, cara, ninguém está 100% pronto para empreender. Você sempre vai ter alguma coisa para aprofundar, um co-founder para conhecer, dinheiro para levantar, enfim, conhecimento para adquirir que você não tem. Mas é importante pensar nesse ponto antes de começar a jornada para já ir mais preparado. Você não vai ter as respostas, muito provavelmente não vai ter, mas é importante você ter elas na cabeça, porque aí você vai respondendo elas ao longo da sua trajetória ali dentro e te ajuda a balizar um pouco, né? E acho que é aquela coisa, cara, acho que o importante é começar, né? Sempre isso, sempre começa, nunca deixa ali, às vezes até um part-time, um side job, um negócio desse, mas assim, com bom planejamento e tentando antecipar dores que outros empreendedores que já estão mais avançados que você passaram, é importante porque você já vai mais sharp, você já vai mais preparado. Acho que são esses pontos aí que eu acho que são legais de trazer também. Cara, e teve algum ponto nessa trajetória aí, nessa troca para empreender, que tu sentiu assim, putz, depois disso aqui, realmente eu consigo fazer. Eu tenho a coragem para empreender. Foi, com certeza. Eu acho que eu tive algumas experiências de carreira ali. Eu comecei, né, como o Diego comentou, no mercado tradicional de advocacia, depois eu saí disso. Vou comentar um pouquinho mais disso mais para frente. Acho que um grande motivador ali foi legal, já passei por alguns steps, né? Saí do mercado corporativo, fui para a Stone, uma baita startup, fintech, entrei numa área que estava bem no começo lá, aquilo me ajudou muito, estava pivotando carreira, então indo para tecnologia não entendia nada, foi importante ter tido pessoas ali que me ajudaram, né? Bons líderes, eu tive uma líder que foi excepcional, que é a Júlia De Luca, que é do Itaú BBA, que é uma pessoa que está nesse ambiente de empreendedorismo há muito tempo. Ela foi minha primeira líder fora do ambiente tradicional de advocacia, então eu tive muita sorte. Mas acho que não é só isso, né, cara? Você tem que estar preparado e cabeça aberta, acho que ajudaram muito. O que eu acho que foi fundamental depois da Stone, quando a gente resolveu ir para a linha da Venture Builder, né, que a gente fundou, foi muito, cara, existem negócios que a gente já interage, que a gente vê, né, resolvendo problemas reais, mas às vezes com empreendedores que não estão conseguindo escalar o negócio. A gente vê muito valor naquilo, a gente quer ajudar essas pessoas. Então, a gente queria trazer um pouco dessa visão de tech, essa visão de produto, de growth, de como é que escalava o negócio, às vezes pivotava o modelo. Então, essa necessidade, essa vontade de ajudar, né? Abriu muito a cabeça e a gente foi fazendo isso aos poucos, em paralelo com o trabalho que a gente já tinha. E aí chegou no momento que a gente falou, cara, vamos acelerar aqui, porque, cara, olha o tamanho da oportunidade que tem, olha o quanto a gente de fato consegue ajudar esses empreendedores que já estão ali naquela jornada. E aí foi por onde a gente começou, né, a PMC Ventures, que é a Venture Builder, que é literalmente dizer propósito, missão e cultura. Então, ela começou nessa linha, depois a gente cofundou e startou negócios próprios aí do zero, mas a gente foi muito nessa linha, né? Como que a gente gera valor e ajuda. Acho que o empreendedor ele tem que ter muito isso, seja para entrar no negócio e ajudar outro empreendedor, às vezes até para desenvolver uma tese, né? Acho que é bem importante. Júlia De Luca, que foi uma das convidadas aqui do podcast também recentemente, né? Ela, Marcela, enfim, pô, tudo se conecta no final. Valdan Veller também. Foram incríveis esses podcasts delas, vale super a pena ouvir. O pessoal que está ouvindo não ouviu, por favor, voltem e ouçam que, cara, foram incríveis aí, pessoas de altíssimo calibre. Exato, e acho que até um ponto que tu trouxe, eu e o Leonardo, a gente acabou vindo aqui para o podcast juntos, a gente criou isso junto, e a gente está todos os dias perguntando, pô, para onde é que a gente vai agora, para onde que a gente empreende, e também conecta, né, quando tu comentou sobre ter um sócio, ver quem pode te auxiliar com isso. No episódio passado a gente falou sobre conselho, né? Pô, que momento que tu tem um conselho na empresa? Isso é muito relativo. O ideal é desde o início. Então, até queria que tu só reforçasse um pouco mais sobre esse ponto, assim, como é que tu buscou isso?
né? Como é que tu buscou essas pessoas? Onde que tu buscou? Porque o Leonardo, a gente teve uma, sei lá, casualidade da vida, que a gente trabalhou junto na Anshan e a gente teve uma conexão onde a gente fazia reunião muito bem juntos, a gente se dava muito bem, a gente saía junto, fazia festa junto, cara, tudo se conectou. E aí, quando a gente criou o podcast, foi muito nisso. Pô, se eu confio a minha vida pro cara no dia a dia no trabalho, acho que é uma pessoa ideal que me complementa muito para, de fato, empreender. Então, como é que tu encontrou? Porque, cara, nós foi ao acaso. Cara, acho que desse ponto que você comentou, acho que é muito legal. Acho que, assim, muita gente... Tem dois pontos aqui. Hoje eu estava vendo a palestra do Steve Blank lá no evento da Status e também ele comenta muito essa questão de big company e startup, né? De como, às vezes, as coisas são muito separadas. Acho que, falando um pouco do conselho, você não precisa ter uma empresa faturando 100 milhões por ano para resolver montar um conselho. O ponto do conselho é justamente te trazer pessoas qualificadas que possam te ajudar a resolver desafios que você tem no negócio. O desafio que uma startup tem no D0 é, cara, às vezes é muito parecido com uma empresa gigantesca. A diferença é o tamanho e a complexidade. Mas, assim, aquilo existe. Então, você procurar ajuda desde o começo, para mim, é uma forma de abordagem que, cara, tem que sempre estar acontecendo. É um mindset importante de ter. Geralmente, as pessoas procuram muito do círculo próximo. Eu, pessoalmente, acredito que não existe diferença de PF e PJ, cara. Hoje, depois que eu comecei a empreender, eu percebi que é uma coisa só. A Marcela eu conheci via Júlia, que é uma amiga, conheci num evento social que não tinha nada a ver com o trabalho. Depois brincamos por trabalho, depois começamos a explorar outras coisas. Os meus sócios, a mesma coisa. Alguns eu conheci em etapas profissionais, o Caio, por exemplo, que é um founder meu na Stone, os outros em outros momentos. Mas sempre, cara, como que a gente unia tudo? E nesse começo que você está conhecendo as pessoas, é muito importante você ter essa resiliência na troca, porque vai bater cabeça, é natural. Não adianta achar que não vai. Vai, e aí é aí que você vê onde que realmente a pessoa tem uma sinergia grande contigo. Acho que esse ponto é legal. E, cara, assim, no geral, eu acho que olhar para family and friends, né, pessoas próximas, é importante, mas, cara, busca referência, sabe? Acessa aquele cara que você admira, mas que você fala, cara, esse cara não vai me responder. Ele vai, talvez. O próprio Thales, por exemplo, do G4, é um cara que é super inspirador para mim. Eu já segui o cara, já via coisas. Um dia eu encontrei ele no evento e falei, cara, eu sou super seu fã, assim, você é um cara que me inspirou muito, né? Essa coisa, se você inspirar o outro, eu acho que é um superpower, né? Negócio que a gente conversou. E falei, cara, assim, eventualmente a gente poderia trocar alguma ideia, tipo, de te acessar de vez em quando. É um cara com uma agenda bizarra, cara. Ele falou, não, assim, e ele foi super aberto, receptivo. Ele falou, cara, lógico, a hora que você quiser, me procura. Talvez eu não consiga te, né, falar rápido, mas a gente fala. E, de fato, foi um cara que tive algumas trocas. Outras pessoas aconteceu a mesma coisa, sabe? É importante você procurar essas pessoas que são referências e tentar entrar em contato, até para entender como ela vai reagir a isso. Se for uma pessoa aberta e Legal. que não é tão transacional, ela vai com certeza abrir a porta. Então, acho que é importante também. Não se apequene, sabe? Vai atrás, corre atrás, faz um cold call, vai dar certo. Conectando com uma pergunta muito importante também que a gente quer fazer para ti, todo empreendedor tem que ser um investidor? Essa pergunta é muito boa. Eu vou trazer aqui um exemplo pessoal meu de uma coisa que aconteceu. Quando eu era advogado, né? Eu acho que eu sempre vou ser, eu nunca consegui fugir disso, até nas outras experiências eu ainda faço jurídico, é impossível fugir. Mas o meu pivô de carreira, né, de sair do mundo jurídico e ir para o empreendedorismo, ele aconteceu muito por uma questão de ter começado a investir em criptomoeda. Não porque eu sou um gênio e antecipei tendência nenhuma, mas porque um grande amigo meu na época, que eu trocava muito sobre filosofia, negócio em geral, eu gosto muito de filosofia, falou, cara, tá aqui um paper, lê aí. Aí ele me deu um paper do Satoshi Nakamoto para ler, isso foi em 2016. Eu li e falei, nossa, que bonito esses conceitos, moeda descentralizada, cara, escalabilidade, blockchain, etc. Falei, beleza, vou botar um dinheiro aí. Botei um dinheiro, não foi nada muito relevante. Cara, quando veio 2017, aquela onda, né, aquele primeiro movimento de alta forte pós 2013, que foi o primeiro, e eu comecei a ver o dinheiro, né, multiplicando ali, eu falei, cara, que incrível, porque eu não dependo 100% da minha profissão para conseguir viver. Isso foi um ponto importantíssimo, assim, na minha trajetória, porque aquilo me abriu a cabeça de, cara, calma, você não tem essa dependência tão grande. Às vezes a gente acha que a gente é o trabalho da gente, que, cara, amanhã eu não tenho nada, cara, morri, meus boletos, etc. Todo mundo faz parte do clube dos boletos aqui, né? Então, cara, foi um negócio importante, abriu minha cabeça e ajudou muito. Então, acho que só por isso eu já sou mega enviesado. Acho que sim, todo empreendedor deve ter um investidor, seja, cara, não necessariamente de uma startup, de bolsa, mas procurar coisas que te interessem. Tem muito projeto, cara. Tem projeto de solar, tem projeto de crédito de carbono, tem projetos que linkam com um propósito de vida. Então, sempre tem alguma coisa que você vai curtir investir e eu, cara, tenho quase certeza que aquilo vai abrir sua cabeça. Se você se aprofundar e estudar, vai te ajudar. Acho que o segundo ponto aqui, né? Acho que todo empreendedor, ele é um investidor por natureza, né? A gente investe o maior ativo que a gente tem, que é o nosso tempo, cara. Então, assim, de fato, eu não vejo como... O empreendedor, ele é um investidor desde de zero, porque a partir do momento que ele começa a pensar, ele está investindo. Seja tempo, e aí o tempo acaba se transmutando em dinheiro, em relacionamento, em sair, amigo, etc. Acho que isso é um ponto legal.
Tirando todos esses pontos, falando mais do ponto de vista assim da minha trajetória mais no momento atual, cara, eu acho que é muito importante você ter a visão do outro lado da mesa, né? Depois que a gente começou a fazer alguns investimentos anjo, empreendendo, a gente começou a perceber que as dores são muito parecidas, por isso que eu comentei de ter a troca com outras pessoas do ecossistema, porque elas já passaram por dores semelhantes e podem te ajudar a evitar. Então, acho que isso é interessante. Você acaba antecipando, né, alguns problemas que você vai poder ter no futuro. O ambiente de empreendedorismo ele é super aberto, então acho que você chegar e querer ser um investidor hands-on que está ali acompanhando a investida é super bom. Os founders que a gente investiu, eles são muito receptivos, eu vejo eles muito procurando essa troca e acho que isso tem sido muito legal. A gente tem conseguido gerar valor. E, cara, de fato, assim, quando você vai para um fundraising como empreendedor, né, aqui especificamente falando de anjo, né, investimento em startups, os VCs olham, os fundos costumam olhar isso com bons olhos, porque você vê, cara, esse cara não é só, ele não está aqui só na cadeira de founder, ele também está do outro lado, ele entende um pouco da minha dor e ele vai ter um pouco da racionalidade que eu espero que ele tenha do ponto de vista de cash, queima de dinheiro, etc. Então, acho que aqui, e até um feedback que eu já recebi em algumas conversas, então a gente acaba ficando dos dois lados, investidor, aí vai captar, etc. Então, é bem legal, é um feedback que eu resolvi. Agora, cara, só um ponto que eu acho que é importante destacar aqui é tomar cuidado para não querer fazer tudo ao mesmo tempo. É super importante você investir, aquilo ali vai abrir sua cabeça. Talvez eu indicaria começar antes de empreender até, porque aquilo vai te aproximar do ecossistema que você quer entrar, não necessariamente da vertical de negócio, do setor, do modelo, mas com certeza dos problemas, e eles são muito parecidos de fato. E se você começa junto com o empreendedorismo, né, junto com uma startup nova, você vai comprometer um pouco o foco, você vai dificultar o runway financeiro, que é aquele ponto que a gente comentou mais para cima, né? Então você vai ter menos caixa ali para segurar na física. Mas assim, cara, antes ou depois de uns meses já, acho super importante, acho super válido, cara. Cara, sensacional. E como a gente já tem de costume aqui, queria te pedir uma dica, né, profissional, pessoal, né, como PJ e PF é a mesma coisa, então uma dica aí para a galera que está nos ouvindo. Tá difícil, eu separei um monte de coisa aqui, mas advogado fala muito, é complicado. Alguns pontos bem rápidos, gente. Cara, seja um lifelong learner, né? Continue aprendendo ao longo da sua vida inteira. Não existe fazer faculdade pós e acabou. Você vai estar continuamente aprendendo. Acho que eu fiz um MBA nos últimos meses aí, anos, empreendendo, foi absurdo. Então, cara, sempre procure isso, nunca termina. A questão é como navegar, né? Como você se adapta e ter sucesso a cada etapa que você está. Você vai precisar se adaptar. Aí eu entro na segunda ponta, que é a adaptabilidade, né? Então, seja uma pessoa adaptável, esteja aberta a não conseguir fazer o que você planejou e não sofrer muito por isso. Aprenda a controlar um pouco a questão da ansiedade, né? Leia um pouco dos estoicos lá do Marco Aurélio e veja como ele fazia isso. Então, acho que é legal olhar para esse lado. Cara, resiliência é importante, mas se você perguntar para alguém, a pessoa sempre vai falar que ela é resiliente. Eu acho que nunca alguém vai falar, não, não sou. É difícil, é uma coisa difícil de mensurar, mas eu acho que é importante entender assim os desafios que você passou na vida pessoal, profissional, fatores de crescimento e como aquilo te influenciou e pode ou não ter contribuído para o seu futuro. Então, cara, trazer isso eu acho que é legal. Acho que assim, cara, no geral, não foi, nunca vai ser uma linha reta. Então, cara, é importante você sempre ter garra, persistência, sair da zona de conforto. Se bote fora da zona de conforto antes de empreender e veja como você reage a isso, anota isso e busca evoluir, cara, no futuro. Acho que isso vai ajudar você a ampliar o horizonte um pouco de visão que você vai ter e vai te ajudar bastante. Acho que assim, não precisa ter pressa aqui, cara. E, cara, fechando aqui, cada pessoa tem instrumentos únicos de trabalho. Quais são os seus? Descubra isso. Se você não souber, você tem. Não acho que você não tem, você tem. Descubra isso, porque isso vai te ajudar a saber aonde você é bom, aonde você precisa de alguém para te complementar. Né? É uma troca, uma jornada longa. Tenha pessoas do seu lado. Acho que assim, todo mundo é único, né? Você buscar entender suas alavancas e pontos fortes no começo é muito importante para conseguir ter uma trajetória. Né? E, cara, fechando aqui rapidinho, depois que evolui bastante, cara, inspire os outros. Isso é um poder gigantesco, acho que as pessoas exploram relativamente pouco isso. Inspirar, eu acho que é o maior, né, motor que a gente tem hoje em dia na humanidade, cara. Então, acho que eu iria, né, algumas dicas aí, tentei ser curto, mas eu iria nessa Boa linha. demais. Tiago, a gente esperou bastante por essa conversa, mas a gente sabia que ela ia ser muito boa. Tá? Então, muito obrigado por todos os ensinamentos hoje. É bom para compartilhar isso com a galera que nos assiste, com os profissionais que nos assistem, e tenho certeza que eles vão gostar muito desse conteúdo. Obrigado, de verdade. Prazer, espero conseguir ter contribuído aí para você, pessoal. E no que eu puder ajudar, contem comigo, que eu sei que essa trajetória é difícil, vocês estão nesse momento inicial. Cara, no que eu puder, estou por aqui também, tem pessoas legais para indicar, muito melhores que eu, e que me inspiram. Acho que é por aí que a gente vai.